Acompanhe a leitura aí comigo, Tito 2, 11 a 14. Diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Muito bem, esse trecho compreende aí dos versículos 11 até o versículo 14, fala sobre a graça de Deus. Nós temos na nossa mente, quase que automaticamente, o conceito de graça como um favor imerecido. Mas a graça de Deus, claro, tem aí no seu bojo essa ideia de favor imerecido, até porque nós vemos que a graça se manifestou em tempos pretéritos a nós. Então, antes mesmo que você tivesse um problema, a graça para resolver esse problema já foi manifesta, já foi dada a solução para o seu problema antes mesmo de você existir e o problema existir com você. E o problema de todo ser humano, qual é? Quem sabe? O pecado. É o problema de todo ser humano, o pecado. O pecado em todas as suas facetas, em todas as suas extensões. E esse texto aqui, os versículos 11, 12, 13 e 14, falam sobre a graça de Deus como solução para algumas características, alguns aspectos do pecado. O primeiro versículo, versículo 11, diz acerca da graça de Deus como solução para a punição do pecado. A punição do pecado, certo? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Onde ela se manifestou salvadora? Onde? Na cruz. Na cruz, o que Jesus sofreu? A punição pelos pecados daqueles que creem nele. Então Jesus sofreu a punição do pecado. Era do pecado dele? Não, era do nosso pecado. Então Jesus sofreu a punição do pecado na cruz. Então a graça é a solução para a punição do pecado, certo? No versículo 12, nós vemos que a graça, ela nos educa. E a graça, realizando esta obra na nossa vida, ela nos livra do poder do pecado. Do poder do pecado. Agora eu posso conhecer uma vida sem pecado. Não que eu vá conseguir, mas eu tenho agora essa alternativa. Eu tenho agora essa opção, por assim dizer. Eu tenho a liberdade dada em Cristo, dada pela graça de Cristo, eu tenho a liberdade de escolher. Não, pecado não. O incrédulo não tem isso. O incrédulo não tem isso. Porque nós vamos ver no versículo 14, o incrédulo é escravo do pecado. Nós não. Nós fomos libertos do poder determinante do pecado. O incrédulo, tudo que ele faz é eivado de pecado. Certo? Então, no versículo 12, nós fomos salvos. É um texto que fala sobre a graça de Deus, sobre a salvação que Deus dá mediante a graça, sua graça, composto aí da obra do Senhor. Nós temos aí a salvação pela graça de Deus do poder do pecado. E no versículo 13, como eu disse no domingo passado, nós teremos, aí é o futuro da graça. Nós dividimos aqui entre os tempos da graça, né? O que a graça fez no passado, o que ela faz no presente, o que ela fará no futuro. E o que a graça fará no futuro? Ela nos salvará da presença do pecado. Muito bem. Nos salvará da presença do pecado. Vamos viver em um mundo sem pecado. Já imaginou isso? Eu não consigo nem imaginar. Não consigo. Eu tento, mas aí vem o pecado. Mas é o que eu anseio, que nós todos, como crentes, ansiamos. Um mundo livre da presença do pecado. É maravilhoso isso.
é maravilhoso. E no versículo 14 nós vemos o quê? Nós vemos a graça de Deus atuando para nos livrar da propriedade do pecado, da posse do pecado. Como assim? Antes de Cristo, nós éramos escravos de quem? Quem nos possuía? Quem era o nosso dono antes de Cristo? Alguns acham que é o diabo. Não é o diabo, é o pecado. Diabo, alguns textos da Bíblia falam que o diabo é pai de alguns, né? O diabo vosso pai. Jesus até falou isso para os fariseus. Mas eu sirvo a quem? Eu sirvo ao pecado. Antes de Cristo, eu servia ao pecado. O pecado era meu dono. Era meu dono. Tudo o que eu fazia, tudo o que eu pensava, o modo de agir, o modo de viver, tudo era maculado, era controlado pelo pecado. Eu fazia o que Romanos diz, Romanos 6. Nós éramos o quê? Escravos do pecado. Mas agora no versículo 14 que nós vamos ver, nós somos salvos pela graça de Deus da propriedade do pecado. Agora eu não sou, eu tenho um outro Senhor. Antes o meu Senhor era o pecado. Agora o meu Senhor é outro. Através da graça de Deus eu sirvo a outro Senhor. E nós vamos ver isso no versículo 14 aqui. Então, tenham em mente essas questões. Por quê? Por que isso é importante? Pode até parecer, pastor, isso é muito teológico, muito técnico. Irmãos, isso daqui é a base da nossa fé. É a base, é o início da nossa história. A graça de Deus se manifestando na nossa vida, nos tirando, nos dando um novo modo de pensar, nos ressuscitando, tirando-nos da lama do pecado, da escravidão do pecado. Essas questões todas compõem o Evangelho, compõem a nossa fé mais basilar. Se eu tivesse a necessidade de saber algo para a minha salvação, são essas questões aqui. Essas questões. Graça. E hoje nós vamos ver aqui qual é o conteúdo da graça que o apóstolo vem falando. Ele falou, a graça de Deus. Nós sabemos, como eu já mostrei para os irmãos, que a graça, nesse texto aqui, ela é manifestada. E o que é manifestada? O que é esse manifestar aqui? Epifaneia. O que é? É a aparição da graça. É a personificação da graça, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora nós vamos ver no versículo 14, a obra dele, o conteúdo o que ele fez para ser a nossa graça. O que ele fez? Qual que é o conteúdo da obra de Cristo que o torna graça? Está tudo no versículo 14. Se você quer evangelizar alguém, colocar aí na sua listinha de versículos para evangelismo, coloque o versículo 14. Não tem como evangelizar sem falar dessas questões aqui. E é um excelente resumo do Evangelho. Excelente resumo, o versículo 14. Claro, usa de 11 a 14, mas o 14 é um excelente resumo, porque vai falar do nosso problema, vai falar da solução que Cristo deu ao nosso problema. E vai falar não só, temos um problema, temos a solução. Não, temos o pós. Eu aceitei a solução. Você aceitou? Agora temos um pós aqui. Temos um plus. Temos um plus para você que aceitou a solução do seu problema. Ótimo. Você que creu na solução do seu problema. Temos um plus, e nós vamos ver aqui no versículo 14. O conteúdo da graça que nós vamos ver hoje, começa aí no trecho em que diz, o qual a si mesmo se deu por nós. O qual a si mesmo se deu por nós. A graça, ela começa na substituição. São 3 aqui que eu coloquei, 3 atos da graça. Graça aqui
outro nome para o Senhor Jesus. 3 atos do Senhor Jesus que compõem a sua obra graciosa: substituição, a redenção e a filiação. Então, a substituição, a redenção e a filiação são 3 atos da graça de Deus. 3 atos da graça de Deus realizados, feitos pelo Senhor Jesus, que é a epifaneia da graça de Deus, a personificação da graça de Deus. A substituição, o que é a substituição? É o que o texto diz: o qual a si mesmo se deu por nós. Como foi a substituição? Por que substituição eu coloquei aqui? Vem do conceito de substituição penal. Como eu disse para os irmãos, nós tínhamos um problema. Qual era o problema? O pecado. Só que o pecado não é só um problema em si, ele gerou consequências. Qual é a consequência do pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. Todos temos esse problema, todos. Todos. Desde Adão, o mundo foi criado por Deus, tá? Perfeito. Adão e Eva livres, escolheram pecar. Pecaram, entrou o pecado no mundo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos temos um problema, todos. E agora? Aprove Deus planejar, prover o quê? Um substituto para mim, para eu que criei no Senhor Jesus. Mas esse substituto não podia ser qualquer pessoa, Eu posso pagar a consequência do meu pecado? A consequência do meu pecado, como diz o texto, é a morte. E para a remissão dos meus pecados, na verdade o entendimento é pagamento dessa culpa, pagamento dessa dívida. O que era necessário? Segundo a lei, derramamento de sangue. É derramamento do sangue dos animais? Não, porque sangue de animal não faz remissão de pecados. Quem deveria derramar o sangue? Eu. Que é uma outra expressão para a minha morte. A minha morte e as consequências decorrentes dela. Eu, morrendo, vou pagar eternamente a minha culpa. Porque a minha culpa, meu pecado é contra um Deus eterno, santo eternamente, e a minha culpa é assim. Então, eternamente, aqueles que morreram sem Cristo estão pagando pelos seus pecados. E vão pagar eternamente. Ou seja, não vão conseguir pagar, né? Então, nenhuma outra pessoa poderia pagar os meus pecados. Por quê? Porque todos pecaram. Porque todos carregam a mesma culpa. Todos. Então, aprove Deus prover um substituto. E quem poderia ser esse substituto? Alguém que não tivesse pecado. Mas antes disso, perguntar para os irmãos, antes desse substituto vir, existia algum outro, legalmente falando, existia algum outro meio de salvação? Sim ou não? Legalmente falando. A lei. A lei, ela, claro, Romanos vai falar para que realmente serve a lei, né? Para expor o pecado, né? Para aumentar a justiça de Deus. Mas, legalmente falando, na legislação, a lei ela é boa e justa. E se você vivesse pela lei, tá aí. Você poderia, segundo Romanos, você poderia chegar, se você cumprisse a lei, poderia chegar lá no céu, eu sou cumpridor da lei, em todos os seus mandamentos, em todos os seus aspectos. Existiu alguém que fez isso? Nenhum fariseu, saduceu, por mais piedoso que seja, conseguiu cumprir todos os requisitos da lei. Por quê? Se você cai em um artigo, uma infração da lei, você cai em todos.
Em todos. Olha só o tamanho do nosso problema. Então eu tenho aqui comigo uma dívida que eu não consigo pagar, ninguém no mundo pode pagar por mim, e Deus graciosamente. Por que graciosamente? Por que graciosamente? Além de ser de graça, eu não merecia. Ninguém merecia. Todos nós éramos alvos da ira de Deus. Todos éramos inimigos de Deus. Enquanto inimigos, Ele morreu por nós. Isso é graça. Olha, parece que a graça vai aumentando quando nós vemos todos esses detalhes. Parece que a graça é um negócio assim, Deus morreu por mim, mas olha só quantos detalhes compõem a graça de Deus. E a substituição é um ato da graça de Deus. Jesus veio e a si mesmo se deu. Aqui é interessante, porque o pai obrigou o filho a morrer na cruz? Não? O que o texto diz? Ele voluntariamente se entregou. Ele fala, a minha vida eu dou voluntariamente. Mais uma vez, olha a graça de Deus aumentando aqui. Olha só, mais conteúdo para a graça de Deus. É um ato da substituição penal. Ou, como alguns dizem, é o sacrifício vicário. Ah, pastor, isso é coisa de igreja católica. Não, não é não. Vigário, Jesus é o nosso vigário. Sabia onde você pode dizer tranquilamente, Jesus é o único vigário. A igreja católica tem vários. Jesus é o único vigário, é o único que? Substituto. Ele fez o que? O sacrifício vicário ou expiatório, que pagou a nossa culpa. Isso que o texto quer dizer, é isso que o texto apresenta como um ato da graça de Deus, a substituição penal. Olha só essa ideia aí em Romanos 3, que nós já citamos aqui várias vezes. Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que manifestação é essa? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que manifestação é essa? A manifestação da graça de Deus. E aqui ouçam, quando eu digo graça, o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo. É a epifaneia da graça de Deus, é a manifestação da graça de Deus. Mas agora, versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, olha só, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Você, ao crer em Jesus, foi justificado. O que é ser justificado? Foi retirado de você a culpa do pecado, e agora você pode se apresentar diante de Deus sem culpa. Sem culpa. Aqui é um ato jurídico, uma transação penal. Só que no Brasil não existe essa substituição penal no sentido de uma pessoa cumprir a pena da outra. Eu não posso, Paulo foi condenado a 10 anos de prisão e eu vou lá no lugar dele e fico preso lá. Não tem, no Brasil não tem isso. Mas na Bíblia tem esse ato jurídico, a justificação. Agora eu recebi a justiça de Cristo.
Ele foi o meu substituto, o meu vigário. Agora eu posso me apresentar diante de Deus como justo. Mas isso foi a qual custo? Qual foi o custo disso? O seu sangue, o qual, como diz o texto de Tito, o qual a si mesmo se deu por nós. O que significa isso? Ele se deu por nós. Ele morreu, ele deu a sua vida por nós. Ele precisava morrer. Uma pergunta aqui teológica para vocês. Pergunta. Porque nós estamos falando, esse texto fala muito de justiça. Pergunta. Deus, ao entrar o pecado no mundo, ao ver a nossa culpa, ao ver a nossa dívida, Deus poderia cancelar a dívida? Deus poderia apagar a nossa culpa e salvar quem Ele quisesse? Sem Jesus? Por que não? Por causa da sua justiça, ok. Porque Deus não poderia Deus pegar a nossa culpa, a consequência do pecado, e simplesmente ignorá-la. Deus não seria justo. Por isso que a cruz é expressão da justiça de Deus. Da justiça de Deus. Quando nós nos convertemos, existe embutido aí na nossa justificação, quando nós olhamos a cruz, ela serviu para pagar aquilo que eu devia. Isso é justiça. Então, um alerta aos pais aqui. Sempre falo isso para alguns pais. Quando você disciplina seu filho, você tem a oportunidade de ensinar para ele que com o pecado vem o quê? Vem a punição. Sempre, onde há pecado, há culpa. E onde há culpa, deve haver punição. Nós pecamos, não pecamos? Nós somos os culpados, não somos? Quem sofreu a punição? Jesus, não fui eu. Foi Jesus. Então, oportunidade de evangelismo até para os filhos aí na hora da varinha. E, curiosamente, eu tenho uma varinha aqui no meu bolso. Você não usa isso? Eu uso? O César que o diga. A bebê está ali atrás, ó, fingindo que não está ouvindo. Mas eu não ensaiei isso não. Curiosamente, isso está aqui porque eu acho que eu disciplinei alguém. Mas enfim, vamos voltar aqui. Olha só que interessante isso daqui. Deus não poderia, como Deus não tem plano B, Deus não poderia olhar, o homem pecou, culpa, punição. E agora? A Bíblia diz em Efésios e acho que Pedro, diz que o plano de salvação, a eleição dos crentes, e o texto diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, então o plano de salvação já estava escrito antes da fundação do mundo. Então Deus não tem plano B. Ih, rapaz, Adão e Eva pecaram. O que eu vou fazer agora? Deixa eu reescrever as coisas aqui, deixa eu ver aqui, providenciar um substituto e... Não. Tudo já estava planejado na história, perfeitamente orquestrado por Deus. Você já estava na lista de Deus, você que é crente está aqui, você já estava nos planos, ou como gostam de dizer, nos sonhos de Deus. Você já estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o ápice da história, o clímax da história é você? Não. O clímax da história é Jesus. Jesus e a sua obra redentora. Não existe, mas um ápice é a cruz. Não, é a obra redentora de Cristo, em todas as suas facetas. Desde o planejamento antes da fundação do mundo,
até a escolha de Israel, passa pelos profetas, passa pelo silêncio de Deus e chega na cruz. E claro, a cruz é um momento pivotal na salvação, na graça de Deus, e não vai acabar, não acabou ainda. Por quê? Porque nós temos atos da graça de Deus a serem realizados no futuro, que nos livrará o quê? Da presença do pecado. Mas tudo isso Deus fez, Deus planejou antes da fundação do mundo, do universo. Esse é o plano de Deus. Deus não tem plano A e plano B, certo? Olha só, ainda falando sobre o preço, sobre o custo, Marcos 20, 28. Marcos 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Preço da substituição, ele veio para nos substituir. Marcos 20, 28. Mateus, gente. Mateus 20, 28. E a gente procurando, né? Vocês procurando aí, né? Você testou a gente. Mateus 20, 28. Foi o que eu acabei de ler. Fala, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós vamos falar sobre esse resgate daqui a pouquinho. Mas qual foi o preço desse resgate? A sua própria vida. Atos 20, 28 agora. Atos 20, 28. Temos que correr aqui, senão... Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pergunto a vocês. Vocês falaram que não poderia ser Jesus, né? Jesus sempre existiu. Jesus sempre existiu, a Trindade sempre existiu. A nossa salvação, Deus poderia, ele, as três pessoas da Trindade, vendo aqui nosso problema do pecado, a nossa culpa e a punição. Deus poderia punir Jesus no céu. Por quê? Porque não teve pecado. Porque Jesus não tinha? Não. Ok, Jesus não tinha sangue. O corpo, claro. O sangue é um outro termo para o corpo. Por quê? Porque é necessário que Jesus tivesse um corpo. Quem pode substituir o homem na punição pelo pecado? O homem. O homem. Claro, o Deus homem. Porque só ele não tem pecado. Os irmãos estão batendo nessa tecla do pecado. De fato, a Bíblia fala em Hebreus várias vezes, fala que ele se fez pecado por nós. Não que Jesus teve pecado, né? Mas que ele assumiu a nossa condição. O texto de Filipenses 2 vai falar, né, sobre o esvaziamento de Jesus. Esse esvaziamento é a saída não, mas é a assumir a forma humana. É a humilhação de Jesus, assumir a forma humana. Para quê? Para que ele pudesse remir pecados. Se Jesus não tivesse a forma humana, ele não poderia remir pecados. Um teólogo, um pai da igreja, tentando lembrar o nome dele, não era Agostinho, tentando lembrar o nome dele, daqui a pouco eu lembro, mas ele dizia assim, aquilo que não foi assumido, não pode ser redimido. Então se Jesus não tivesse assumido a forma humana, ele não poderia redimir o homem. Por isso a importância da encarnação. A importância de Jesus vir, assumir a forma humana e ser assim o nosso substituto. Importante essas questões, podem parecer questões vazias, teológicas, mas é importante na hora de evangelizar um amigo,
Um amigo inteligente faz perguntas, aqui é a questão jurídica. Questão jurídica. Nós temos uma dívida para com Deus. E como é que se resolve essa dívida? Jesus veio, se encarnou, assumiu a nossa forma, a nossa humanidade, e assim pôde pagar os pecados da humanidade. Certo? É importante essas questões todas aqui. Olha só, 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha a ênfase dele aqui, ó. Por que essa ênfase é importante? Pelo motivo que eu acabei de dizer para os irmãos. Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Versículo 24. Deus não tem corpo, mas em Jesus tem. Em Jesus Deus tem corpo. Em Jesus Deus tem sangue. Olha só, versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarados. Não dá tempo de ler, mas se você quiser também ver Isaías 53, essa obra substitutiva de Jesus está lá em Isaías 53, versículos 3, 4 e 5, eu acho. Se quiser, quem estiver anotando, não dá tempo de ler. Mas fala sobre essa substituição, porque o texto aqui, por suas chagas fosse sarados. E 1 de Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Esta é a obra da graça, é o ato da graça de Deus. Primeiro ato que nós vemos no versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós. Lá, volta agora para Tito 2, 14. Primeiro ato da graça de Deus, qual é? A substituição. A substituição. Aquilo que você devia pagar, Ele pagou. Você deveria morrer pelos seus pecados, quem morreu foi Cristo, foi Jesus. Certo? Posso dizer, à luz da Bíblia, que Deus morreu? Deus morre. Exatamente, essa é a beleza do cristianismo e a diferença para todas as outras religiões. Todas as outras religiões pregam a impossibilidade da morte de um Deus, ou pelo menos um conceito de Deus. No conceito de Deus, ele não pode morrer, porque se ele morresse, ele está sujeito a algo, que é a morte, então não seria Deus. Então, conceitualmente, Deus não morre. Mas aqui a beleza do cristianismo é que Deus se fez homem para morrer. Então Deus morreu. É porque muitas pessoas ficam nessa... Gente, tanta baboseira. Porque quem morreu na cruz foi o homem Jesus. E quem ressuscitou foi Deus Jesus. Gente, não para de dividir Jesus. Para de dividir Jesus. Vamos dividir no meio aqui. É 100% Deus, 100% homem. Jesus, totalmente homem, totalmente Deus, ao mesmo tempo, 100%. Pronto. E Deus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. A beleza do cristianismo e o contraste com, inclusive, o judaísmo é esse. É olhar para Jesus, olhar para um homem e reconhecê-lo como Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele, como eu disse para os irmãos no domingo passado, ele é quem? Yeshua HaMashiach. É o Deus da salvação. Ele é
o Deus esperado, o Messias esperado, que morreu por mim, morreu pelos meus pecados e ressuscitou e agora vive. É Ele, o homem Deus. Essa é a beleza, uma das belezas do cristianismo, uma das belezas da graça de Deus. Olha só os detalhes todos. Olha essa composição cósmica que Deus fez para você, por sua causa. Deus moveu o universo, Deus moveu a si mesmo, Deus moveu os astros, Deus moveu as questões, as coisas celestiais por você, para salvar você. Como é que vocês acham que nós devemos viver? Nós devemos desprezar a salvação que há, a graça de Deus? Nós devemos viver de qualquer jeito? Devemos, eu vou seguindo a minha vida aí, obrigado Senhor por qualquer coisa aí. Olha só o tamanho, a beleza, a complexidade da graça de Deus, tudo por você. Não pensem aqui que Deus vai... mais uma vez, Deus tinha... a Bíblia diz que Deus nos conhece até os cabelos da cabeça. Alguns até eu consigo saber, né? Mas... mas que Deus nos conhece pelo nome. Então, quando eu disse para os irmãos que nós estávamos nos sonhos de Deus, apesar de estar brincando, não, nós estávamos sim. Deus nos conhece. Deus pensou em você quando formulou esse plano. Deus tinha lá o seu nome em mente. Não era uma massa grande. Vai chegando aí, gente, vai chegando aí. Quem chegar, quem aceitar. E nós vamos ver aqui, mais para frente no versículo, que foi para separar, para purificar um povo de propriedade exclusiva dele. Vocês acham que Deus quer um povo de propriedade exclusiva? Ele escolheu pessoas a dedo ou foi assim, quem chegar, chegou aí? Como é que foi? Então, a expiação de Deus tinha pessoas em vista. A Roseli. Graça de Deus vai alcançar a Roseli. E às vezes a gente olha, irmão, e a gente percebe que Deus escolhe pessoas que a gente não achava que se escolhia. Vide o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era perseguidor de cristãos. Era o pior dos pecadores, como ele se designou. Então, se Deus salvou o apóstolo Paulo, Ele pode salvar qualquer um. Qualquer um. E não é assim, vem aí, quem quiser aceitar, a salvação é oferecida a todos. De fato, a salvação é oferecida, o chamado é aberto. Mas Deus, na hora de compor esse plano cósmico, tinha pessoas em vista. Tinha pessoas ali na sua atenção. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Eu não quero colocar os cavalos na frente da carroça. Vamos lá. Segundo ato da graça de Deus é a redenção. O primeiro ato foi a substituição. O segundo ato é a redenção. Como é que diz aí o versículo 14? O qual a si mesmo se deu por nós, substituição, a fim de remir-nos de toda iniquidade. O que significa remir-nos? Alguém tem alguma outra tradução para remir-nos? Libertar? Está escrito aí, pagar o preço? Não está? Ufa, se estivesse estaria bem certo. Porque é esse mesmo o entendimento aqui, a palavra é essa mesmo. É você comprar alguém, ou resgatar alguém, libertar alguém, por meio do pagamento de um preço. Nós já vimos qual foi o preço. Foi essa substituição penal. O preço era a minha própria vida. Jesus veio e falou, não, você não vai dar a sua vida não, eu vou dar a minha.
eu vou dar a minha. Então esse era o preço, era o sangue. O sangue era o preço. Não precisa derramar seu sangue, eu vou derramar o meu, disse Jesus. E aí, com isso, o que se operou? Operou-se a redenção. A redenção se operou com esse pagamento do preço. Jesus foi lá, pagou, e agora Ele nos remiu, Ele nos resgatou. Nos resgatou. Nós, antes de Jesus, nós estávamos presos onde? No pecado, na iniquidade, em toda iniquidade. Nós éramos escravos da iniquidade, escravos do pecado. A nossa inclinação era para toda a maldade, para tudo que o pecado queria ou demandava, essa era a nossa inclinação, o texto de Romanos vai dizer. Era assim a nossa realidade. Os irmãos aqui que se converteram depois, eu não sei muito sobre isso em termos de experiência, porque eu me converti com 8 anos, existe uma diferença, quer queira ou quer não, existe uma diferença. Alguns irmãos que se converteram mais à frente em sua vida, podem atestar, pastor, Jesus me resgatou da escravidão do pecado. Então, eu era escravo do pecado, eu vivia assim, assado, eu fazia o que eu queria. As pessoas dizem, eu faço o que eu quero. Na verdade, você está fazendo o que o pecado quer. E o pecado é você mesmo, claro. Mas a sua inclinação é toda para o pecado. E mesmo, olha só, irmãos, não confundam. Mesmo aquelas pessoas que são moralistas, que vivem uma vida certinha, diante de Deus, essas coisas são afrontas. Afrontas, são pecado. Essa moralidade, o texto de Romanos 2 vai falar, essa moralidade não serve para nada diante de Deus. Isso, pelo contrário, são atos de justiça, de aparente justiça, que é a pessoa querendo comprar a salvação, ou querendo comprar o favor de Deus. Então a pessoa pode ter uma vida de moral elevada, pastor, eu conheço tal pessoa, ela só falta ser crente. É um absurdo você falar isso, viu? É um absurdo, porque só falta ser crente, falta tudo. Falta tudo. Mas ela tem uma vida certinha. Essa vida certinha para Deus é uma afronta. É uma afronta. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então, mesmo essa pessoa que vive uma vida de moralidade, ela é escrava do pecado. Escrava do pecado. Mas Jesus foi lá. Todos nós aqui, as pessoas que se converteram mais tardiamente, têm essa experiência de falar, pastor, o que o senhor está falando aí, eu vi acontecendo. Eu me converti com 8 anos. Eu era um escravinho do pecado. Eu sei que era, mas eu não tinha assim na minha realidade de criança, eu não tinha ali grandes experiências com o pecado, imoralidades, vícios. Eu era pecador, claro, nasci em pecado. Mas os irmãos que testemunham muitas vezes falam, pastor, o senhor não sabe do que Deus me salvou, do que Deus me resgatou. Deus me pegou, Deus foi lá na lama, foi lá, me chamou pelo nome, me pegou pela mão, me lavou e me trouxe para a casa dele. Foi isso que Deus fez. Foi isso. Me tirou. Agora, pastor, eu enxergo, agora eu vejo a graça, agora eu sei que estado eu estava, agora eu posso dizer não para o pecado, agora eu sou verdadeiramente livre. Livre para fazer o que eu quiser. Amém? Não? Livre para fazer a vontade de Deus. Essa é a liberdade em Cristo. Irmãos, não tem liberdade melhor. Não tem. Não tem. Mas ele foi lá. Ele foi lá, ele pagou o preço. Está aqui, ó. Tem a dívida? Tem. Nós vamos ver aqui, tem um texto que fala sobre dívida. Tem a dívida? Tem. Está aqui, paguei. Agora ele é meu. É meu. Pode pegar, pode pegar. É meu. Vem. Vem, Riad. Vem, sai da lama. Vem, dá a mão aqui. Vou te lavar. Isso é a graça irresistível.
Quem que resiste a um chamado desse? Quem? Pode resistir por um tempinho, o apóstolo Paulo resistiu por um tempinho, mas foi só um tempinho. Isso é maravilhoso, quando você... Meu Redentor, sou teu, eu sou teu, me leva, sou livre. E Ele vem e opera em nós santificação, uma limpeza, uma mudança de vida, uma vivificação. Olha, tanta coisa que Jesus faz em nós. Ele passa a habitar em nós, o Espírito Santo passa a habitar em nós, o próprio Deus habitando em nós. Isso é maravilhoso. Não tem precedente na história ou em qualquer outra religião. O próprio Deus habitando no homem. Não significa que nos tornamos deusezinhos, não é isso. Mas é o próprio Deus. Eu vou habitar em vocês, vou colocar a minha lei no seu coração. Jeremias 33. Tudo por meio da redenção, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Olha só, Efésios 2:1. Olha só como nós éramos. Olha só a sua realidade, a minha realidade antes da redenção. Não antes dessa igreja aqui, mas para alguns antes dessa igreja, né? Porque para alguns é a primeira igreja, né? Mas antes da redenção que nós temos em Cristo, nós temos na graça. Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só o nosso estado antes da redenção. É um estado deplorável. Estado deplorável. Não tem pior estado para uma pessoa do que esse daqui. Olha, influenciado pelo príncipe da potestade do ar. Quem que é? O diabo e seus demônios. Influenciado pelo espírito que atua nos filhos da desobediência. Eu era filho da desobediência. Andando segundo as inclinações da minha carne, escravo do pecado totalmente. O que ele fez? Ele nos deu vida. Vida. Olha só Colossenses 1. Colossenses 1, 13, 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão. Ele explica o que é redenção. A remissão dos pecados. Nós somos livres, estamos salvos da posse do pecado, da propriedade do pecado. Agora eu não sou mais do pecado, agora eu sou de Cristo. Olha o capítulo 2, ainda de Colossenses. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ele cumpriu a lei que dizia que sem sangue não havia remissão de pecados. Ele foi lá, tá bom, vou derramar o meu sangue. E derramou, e cancelou a nossa dívida. Não cancelou a dívida do Serasa não, viu? Pode ir lá pagar. Porque eu já vi pregador, dá nem vontade de dizer que é pregador, porque olha, falar que, já vi gente usando esse texto falando que Jesus cancelou o escrito da dívida do Banco Itaú.
Eu nem sabe quantos testemunhos mentirosos a gente conhece. Pois é, ó, Jesus cancelou a dívida do Banco Bradesco. Não é essa dívida aí não. É a dívida que nós tínhamos para com Deus, por conta da culpa do nosso pecado, punição. Jesus foi lá, pagou, agora nós não temos mais dívida diante de Deus. E Romanos 3, 24, nós já lemos parte, eu vou ler o 24, que também já li, mas agora em um outro ponto, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então ele foi lá, pagou o preço e resgatou você da escravidão, do pecado, ou como o texto diz, de toda iniquidade. Ele nos remiu de toda iniquidade. Muito bem. Primeiro ato da graça de Deus, versículo 14, é a substituição. O segundo ato é a redenção. E o terceiro ato é a filiação. Ou seja, ele foi lá, nos comprou e agora nós somos dele. Agora nós somos filhos do mesmo Pai. Agora nós somos da família da fé. Agora nós somos de propriedade, como diz o texto, nós somos um povo exclusivamente seu. Nós somos um povo, e esse exclusivamente seu, a ideia dele é que ele comprou para si, para o seu, para ser dono dele. Então ele comprou você para ser seu dono. Essa é a ideia. Jesus comprou você para ser seu dono. Ele pagou com seu sangue para ser seu dono. Mais uma vez, olhando para a história que Deus planejou, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, Jesus também, claro, tinha formulado já esse plano para comprar um povo, o qual ele seria dono. Ele comprou você para ser seu dono. Então essa ideia de que Jesus morreu para salvar o mundo inteiro não se encaixa aqui. Não se encaixa. Nem no versículo 11, que diz que a graça se manifestou Salvador a todos os homens. Nós já vimos qual é a ideia desse todos os homens, especialmente à luz dos versículos anteriores, é todas as classes de homens, especialmente os escravos, porque existia um pensamento de que escravos nem seres humanos eram. Então Jesus morreu por esse tipo de pessoa também. E aqui olhando para que Deus morreu, Deus deu a sua vida, Jesus deu a sua vida para purificar um povo de propriedade exclusiva sua, tira do nosso horizonte aquela visão de que Jesus morreu e quem quiser vir, entra aí. Não. Quem quiser vir, não. Tinha um povo em mente. Tinha pessoas em mente. Específicas. Exatamente. A diferença entre todas as pessoas sem exceção ou um povo específico. Meus irmãos, a porta é estreita. Ou seja, ele deu a sua vida em resgate por todos? Não, em resgate por muitos. Muitos são chamados. Poucos são escolhidos. Então essa ideia essa amplitude indevidamente dão à obra de Cristo não se harmoniza com textos assim. Abriu para geral, quem quiser chega aí. Na verdade é que ninguém quer. Sabia? A verdade é que ninguém quer. Se você for oferecer, ninguém quer. Eu quero ficar na lama.
mas existe toda aquela operação de Deus na nossa mente, o convencimento do Espírito Santo. Tudo isso para quê? Para separar, para purificar um povo exclusivamente seu. É a filiação que nós obtemos na graça, por meio da graça de Deus. E aqui existe uma relação, essa purificação é imediatamente contrastante com a iniquidade. Remirmos de toda iniquidade e purificar. Essa é a qualidade do povo separado. Essa é a qualidade do povo comprado. Qual é a qualidade? É um povo purificado. O que significa um povo purificado? Nós falamos aqui, o texto falou aqui de várias áreas em que o pecado nos dominava, que o pecado agia em nós. Agora nós não somos mais propriedade do pecado, nós não somos mais posse do pecado, o pecado não nos tem mais como reféns. Agora eu sou purificado como povo de Deus. Pecado, para trás. Sou purificado. Aquele texto que diz, famoso entre os irmãos, do velho homem e do novo homem criado à imagem de Deus. É essa história. Eu não sou mais o velho homem. Agora eu sou um novo homem criado à imagem de Cristo. Eu sou novo. Eu sou purificado. É por isso que João é muito claro, ele é muito didático. Amiguinho, eu gostei eu já mencionei aqui para os irmãos, eu gostei muito dessa resposta. Porque às vezes a gente lida com o pecado, às vezes de modo muito complexo. E João lida de modo simples, é claro como a luz. Amiguinho, aquela pessoa que diz que é crente, que vive lutando contra o pecado, e vai, a carne é fraca, fica dando desculpa. Uma vez eu vi era uma entrevista assim, com o pastor Paul Shirley, que veio aqui, né? O Paul Shirley, um daqueles pastores americanos que vieram ano passado aqui. E alguém fez essa pergunta, e aquele crente que vive lidando com o pecado, tal, vive tropeçando. E ele citou João. João fala, todo aquele que nasce de novo, não vive pecando. Simples assim. Não vive pecando. Não vive na prática do pecado. É isso aí, é o que o Nicodemos falou, esse termo, peca por acidente, né? Não fica todo dia a mesma coisa. Então, se você está aqui e você lida com pecados corriqueiros, ou tropeça nesses pecados, lidar com pecados não, porque existem tentações que nós lidamos todos os dias, né? E em Cristo somos mais que vencedores, mas você cai, tropeça em pecados e a sua vida é assim, é marcada por esses pecados, João diz que você não é crente. Simples assim. Mas você precisa fazer uma sessão de aconselhamento, precisa consultar um psicólogo cristão. Se você vive uma vida de pecados, uma vida de tropeços constantes, você não é crente. Você diz que tem fé, mas vive dessa forma, segundo Tiago, a sua fé é morta. Morta é a mesma coisa que dizer que você não tem fé. É a mesma coisa. Não entendeu? A pessoa que diz que tem fé, Jorcelino, e vive pecando, segundo Tiago e segundo João, ela não tem fé, ela não é crente. Mas eu peco todos os dias, pastor. Mais uma vez,
são pecados corriqueiros. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pessoa, hoje é muito comum isso. O jovem ou adulto, não precisa ser só jovem não, diz que é crente e todo dia ou toda semana consome pornografia. Está lá. Segundo o apóstolo João, essa pessoa não é crente. Por quê? Porque o crente não vive na prática do pecado. É simples assim. Ele pode cair aqui, passou alguns anos, caiu de novo. Isso serve para qualquer pecado, tá, irmãos? Você não pode ser conhecido como... Olha lá o Júlio. O Júlio, toda vez que joga bola, bate em alguém. Toda vez que joga bola, se irrita. Ainda bem que o Júlio não joga bola. Olha lá o Júlio. Toda vez que ele joga a bola, olha, guarda as suas canelas, sai de baixo, porque o Júlio vai... Peraí, Júlio, não pode ser conhecido como um homem iracundo. Não pode ser conhecido por isso. Você é um homem transformado. Essa é a ideia. Você não pode ser conhecido pelo seu pecado. Não pode. Por quê? Segundo João e Tiago, você não é crente. Você não é crente. Por quê? Por causa disso daí, ó. Porque Ele nos remiu e nos purificou. Nos purificou. Peca aqui é o pecar por... Augusto Nicodemos disse, né? Eu vi num vídeo dele falando, ó, eu fiz uma viagem, sei lá, de 400 quilômetros. Aí, imagine se eu fazendo essa viagem de 400 quilômetros, andasse 10 metros e carro quebrou. Andou mais 10 metros, carro quebrou. Andou mais 10 metros, carro quebrou. Esse carro não presta para nada. A vida do crente não é assim. A vida do crente é aquele que anda um pouco, o carro quebrou, vamos consertar aqui, ajusta aqui, beleza. É assim o pecado na vida do crente. Ele lida, pede perdão, confessa, repara, mas não é toda hora. Não é, vai lá e blum, blum, blum. Nunca chega, nunca. Não vive. Exatamente, é isso. Por quê? Porque nós fomos purificados. Essa é a ideia aqui, nós somos purificados. Vamos caminhar aqui, senão não dá tempo. Efésios 2:10, abram aí Efésios 2:10. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, somos obra dele, dele que fez tudo em nós, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você deve ser conhecido pelas boas obras que você faz, e não pelos pecados que você comete. Isso é ser purificado de antemão não, volta lá no título, isso é ser purificado para ser povo exclusivamente de Deus, zeloso de boas obras. Eu devo me preocupar em fazer boas obras, eu devo mirar, almejar, ansiar fazer boas obras, e devo fazê-las. Eu devo ser conhecido como uma pessoa que faz boas obras. Geralmente, quem são os conhecidos pelas boas obras? Os espíritas, porque para eles a salvação é pelas boas obras. Nós, os crentes, devemos ser conhecidos pelas boas obras. Mas por quê? Por algo que já aconteceu. A nossa salvação já aconteceu. E consequência dessa salvação é o meu zelo pelas boas obras. A consequência de eu ser povo de Deus é o meu zelo pelas boas obras. Eu devo ser conhecido como uma pessoa boazinha. Devo ser conhecido como uma pessoa que faz sacrifícios, uma pessoa que ajuda, uma pessoa, enfim, vasta gama aí de boas obras que nós podemos fazer. E de fato, eu acho que boa parte fugiu a palavra agora. Não é cristandade, da caridade. Boa parte da caridade do mundo é realizada e deve ser realizada pelos crentes. Pelos crentes.
Ah, o crente tem que fazer caridade? Tem que fazer. São boas obras. Claro, nós temos regras para isso, mas devemos fazer, devemos ser conhecidos por isso. Não pela... Ah, a Shirley é aquela tia que fura a bola quando cai lá a bola no quintal dela. Olha lá, chutou a bola no quintal da Shirley, ela fura mesmo. Ah lá, aquele casal ali, ó. Nossa, eu não queria morar perto deles, porque olha, parece que estão sempre em briga ali, gritando. Eu não quero morar perto deles, não. Olha lá, aquele ali fura pneu. Você para na frente da garagem dele, ele fura os pneus mesmo, não quer nem saber. Não. Uma vez, isso aqui em benefício dos meus pais, vou fazer eles perderem um galardão agora. Os meus pais tinham um vizinho, eu morava lá também, mas como eu passava pouco tempo em casa, então eu quase não tive contato com essa realidade. Mas os meus pais tinham uma vizinha. Aquela mulher era o próprio diabo. Olha, ela odiava a crente por ser crente. Meus pais nunca fizeram nada por ela, nada. Assim, só pelo fato dos meus pais existirem e serem crentes. Minha vizinha xingava, tacava coisa no nosso quintal, sujeira, lixo. Os meus pais iam lá, recolhiam. Sem querer briga com ninguém, recolhiam. Isso meses após meses. Essa mulher adoeceu gravemente. Não, minto, o marido dessa mulher adoeceu. Quem foi a primeira pessoa que eles chamaram para fazer uma oração lá? Os meus pais. Tinha que dar algum problema na casa lá também, meu pai foi lá e ajudou. É assim, zeloso de boas obras. Nossa, vai me custar, essa pessoa vai fazer. Zeloso. Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. Eu devo ser conhecido pelas boas obras que eu faço. É o testemunho do que a graça de Deus fez em mim. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Vamos lá, Efésios 2. Eu li o versículo 10, agora o versículo 18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha o versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Nós somos esse edifício. Como é que nós crescemos? Através das boas obras, através da santificação, abandonar pecados e construir virtudes. Agora o capítulo 5, versículo 25. Metade do versículo aí. Também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que é esse se entregou? É a substituição. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que Deus fez com você? Deus purificou, Jesus, santificou você. Não pode mais viver como o velho homem. E por fim, 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual é o objetivo disso? Por que eu sou de propriedade de Deus? Ah, legal, agora Deus tem o selo, eu sou de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da visitação. É assim que nós devemos ser conhecidos, pelas boas obras. Por quê? Porque nós somos de propriedade de Jesus.
Essa é a filiação que nós recebemos em Cristo. Nesses 4 versículos nós encontramos a graça nos salvando, nos libertando da punição do pecado, versículo 11, do poder do pecado, versículo 12, da presença do pecado, versículo 13, e versículo 14, da propriedade ou posse do pecado. Agora somos de propriedade de Jesus e não mais do pecado. E por que nós precisamos ser, e eu quero terminar com isso, por que nós precisamos ser zelosos de boas obras? Você já viu, quando você vê na rua um carro velho, aquele carro diz muito sobre o seu dono. Existem carros velhos e carros velhos. Existe aquele Mustang bonito, um motor roncando, carro limpo, carro ceradinho, brilhando. É o sonho de todo homem, um carro desse, um muscle car. Os homens aqui vão se relacionar com isso. Aquele carro lindo, brilhando, sai com aquele carro, domingo de manhã, vamos para a igreja, põe a mulher, vamos para a igreja. E acabou a gasolina, não. Aquele carro bonito. O carro naquele estado diz muito sobre o seu dono, não diz? Diz muito. O que vai dizer? Pô, esse dono cuida do carro, ele é zeloso pelo carro, ele faz as manutenções, troca o que precisa trocar. Agora olha o meu carro é velho, meu carro tem 13 anos, meu carro está com o teto queimado, está vazando óleo do motor, precisa trocar algumas peças lá, tem peças rangendo, tem barulhos lá que eu já nem sei mais de onde vem. Não sei se são as crianças atrás, se é o carro fazendo barulho. Esse carro também fala muito sobre o seu dono. Também fala muito sobre o seu dono. Falta às vezes, você pegou na veia, Márcio, pegou na veia. Que às vezes não é falta de zelo, é falta de dinheiro. Mas a questão aqui, irmãos, é que aquilo que você faz, vai dizer muito sobre o seu dono. O seu testemunho vai proclamar as virtudes do seu dono. Como vai ser o carro da sua vida? Como vai ser aquilo que orna, as obras que ornam a sua vida? Boas ou más? As boas fazem o quê? Falam muito, testemunham sobre o seu dono. E assim, o seu dono vai ser glorificado. Quando passa o carro bonito, o que nós falamos para o dono? Rapaz, que carro, olha, parabéns. Alguns até dão parabéns, né? Parabéns pelo carro, olha. Quando vem aquele cacareco, que carroça é essa aqui? Que carroça? É exatamente assim com a nossa vida. É exatamente assim. As obras vão ser esse cartão de visita. Boas ou más, vão falar muito sobre o seu dono, sobre o nosso dono. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por todos esses detalhes que a graça de Deus, que a Tua graça nos proporcionou. Obrigado, Senhor, por ser o nosso substituto na cruz. Obrigado por nos comprar mediante o Seu sangue. Obrigado por nos comprar e nos fazer povo exclusivo Seu. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo isso. Ajuda-nos para que sejamos zelosos de boas obras. Dá-nos a força e a graça necessários para que ostentemos com louvor a graça que o Senhor pôs sobre nós.
Despeça-nos em paz e nos proteja de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.